A fazendeira chegou para cuidar dos cavalos do milionário e ficou paralisada ao ver sua foto de infância no celeiro. O sol começava a se pôr quando Marina terminava de recolher as roupas do varal. O vento morno do final da tarde balançava os lençóis brancos, trazendo o cheiro de terra molhada e café fresco que sempre emanava da pequena cozinha de Dona Benedita. Era uma rotina que conhecia desde que se entendia por gente. Acordar com o nascer do sol, cuidar dos poucos animais que tinham, ajudar nas plantações de subsistência e dormir com as primeiras estrelas no céu de Minas Gerais. Marininha, vem cá, minha filha. A voz trêmula de Dona Benedita ecoou do interior da casa simples. Marina sorriu, aos seus 27 anos. Continuava sendo a Marininha para a senhora que dizia ser sua avó. Recolheu a última peça do varal e caminhou até a varanda, onde as tábuas de madeira rangiam sob seus pés descalços. Que foi, vó? Sentindo alguma coisa? Perguntou, entrando na sala pequena e aconchegante, decorada com santos de madeira e fotos antigas em porta-retratos desbotados. Dona Benedita, sentada em sua cadeira de balanço com uma carta nas mãos, tinha uma expressão que Marina raramente via, uma mistura de surpresa e apreensão, quase medo. Chegou isso para você hoje cedo, quando você estava lá na horta, explicou a idosa, estendendo o envelope de papel grosso e amarelado. O Zé do Correio fez questão de entregar em mãos. Disse que veio da fazenda Santa Aurora. Marina franziu o senho. A fazenda Santa Aurora era a maior propriedade da região, um império construído pela família Castro ao longo de gerações. Todos conheciam as histórias sobre seu proprietário atual, Renato Castro, um homem recluso que raramente era visto na cidade. Da fazenda Santa Aurora, repetiu Marina, pegando o envelope com cautela, como se pudesse queimar seus dedos. Mas eu nem conheço ninguém de lá. Abriu o envelope com cuidado, revelando uma carta escrita em papel timbrado com o desenho de um sol nascendo por trás de montanhas, o símbolo da fazenda. A caligrafia era firme e elegante. Prezada senhorita Marina Oliveira, venho por meio desta convidá-la para uma oportunidade de trabalho na fazenda Santa Aurora. Tomei conhecimento de suas habilidades com animais e plantio através de um antigo conhecido de sua avó, Dona Benedita. Estou disposto a oferecer um salário que certamente será superior ao que recebe atualmente na Fazenda Esperança. Além de moradia nas dependências de funcionários, aguardo sua presença amanhã às 9 horas, para discutirmos os detalhes. Atenciosamente, Renato Castro. Marina releu a carta 3 vezes, incrédula. Seu trabalho como ajudante na pequena fazenda. Esperança mal pagava o suficiente para as despesas básicas que dividia com Dona Benedita. Vó, a senhora conhece alguém da fazenda Santa Aurora? Perguntou, olhando para a idosa que agora torcia o canto do avental, um hábito que Marina sabia ser sinal de nervosismo. Já faz muito tempo, minha filha. Quase nem me lembro mais. Dona Benedita desviou o olhar para a janela. Mas se é uma oportunidade melhor? Você deve ir, sim. Mas quem seria esse antigo conhecido que me recomendou? E como o senhor Castro sabe das minhas habilidades com animais? A velha senhora suspirou, levantando-se com dificuldade e caminhando até a cozinha. Povo fala, né, Marininha? Cidade pequena não tem segredo. Vai lá amanhã e vê o que o homem quer. Havia algo estranho no comportamento de Dona Benedita, que Marina não conseguia entender. A idosa sempre fora reservada sobre o passado, mas nunca demonstrara tanto desconforto como agora. Naquela noite, Marina mal conseguiu dormir. Sentada na beirada da cama, observava o único objeto que possuía de sua origem desconhecida. Um colar de prata com um pequeno medalhão. Dona Benedita sempre dizia que pertencera à mãe de Marina, que morrera no parto, mas nunca falava muito sobre ela ou seu pai. A manhã seguinte chegou com um céu azul perfeito. Marina vestiu a melhor roupa que tinha, uma saia azul marinho e uma blusa branca simples, mas bem passada. Prendeu os cabelos castanhos num coque e colocou o colar escondido sob a gola da blusa. O caminho até a fazenda Santa Aurora era mais longo do que imaginava. Após 1 hora de caminhada, avistou os grandes portões de ferro com o símbolo do sol nascente. Um homem de meia idade, com aparência severa, a aguardava. Senhorita Marina, perguntou secamente. Sou Augusto, o capataz. Por favor, me acompanhe.
O casarão principal ficava no topo de uma colina suave, cercado por jardins bem cuidados e uma vista privilegiada de toda a propriedade. Caminhando pelo longo corredor da varanda, Marina notou que as janelas da casa tinham cortinas fechadas, dando uma aparência sombria ao lugar. Apesar do dia ensolarado, Augusto a conduziu até uma sala ampla, decorada com móveis antigos de madeira escura. Quadros de paisagens e retratos de família adornavam as paredes, mas Marina notou que vários espaços pareciam vazios, como se algumas imagens tivessem sido removidas. "Espere aqui, o senhor. Castro já virá atendê-la", informou o capataz, fechando a porta atrás de si. Marina permaneceu de pé, sentindo-se deslocada naquele ambiente tão distante de sua realidade. Observou um retrato particularmente grande sobre a lareira. Um homem de expressão severa, provavelmente o patriarca da família Castro, ao lado de uma mulher elegante e duas crianças. Um menino de cerca de 10 anos e uma menina pequena, de uns 5 ou 6, com um sorriso radiante. "Esse é meu pai, Antônio Castro", disse uma voz grave atrás dela, fazendo-a sobressaltar. Marina virou-se para encontrar um homem alto, de aproximadamente 50 anos, com cabelos grisalhos nas têmporas. Seus olhos, de um castanho profundo, pareciam carregados de melancolia. "Senhor Castro", ela estendeu a mão, nervosa. "Sou Marina Oliveira. Recebi sua carta sobre a oportunidade de trabalho." Renato Castro a examinou por um momento que pareceu durar uma eternidade. Havia algo em seu olhar que Marina não conseguia decifrar. Uma mistura de curiosidade e reconhecimento. "Sim, Marina. Obrigado por vir." Ele finalmente respondeu, apertando sua mão brevemente. "Por favor, sente-se." Enquanto se acomodava na poltrona indicada, Marina notou que ele continuava a observá-la com intensidade. "Devo dizer que sua recomendação foi bastante convincente", disse Renato, servindo-se de um copo de água. "Um antigo conhecido seu e de Dona Benedita me garantiu que você tem um jeito especial com cavalos, e estamos precisando justamente de alguém assim. Posso perguntar quem me recomendou?" "Senhor?", questionou Marina, intrigada. Um sorriso enigmático surgiu nos lábios de Renato. "Alguém que conheceu sua família há muito tempo. Mas isso não é importante agora." Ele abriu uma pasta sobre a mesa. "O que me interessa é saber se você aceitaria trabalhar nos estábulos da Santa Aurora. O salário seria 3 vezes o que recebe atualmente. Com direito à moradia e alimentação." Marina engoliu em seco. Era uma proposta impossível de recusar. Eu aceito, senhor. Quando devo começar?" "Amanhã mesmo, se for possível", respondeu Renato, levantando-se. "Augusto mostrará suas acomodações e explicará suas funções. Alguma pergunta?" Marina hesitou por um instante. "Porque eu, Sr. Castro, deve haver pessoas mais experientes." Renato Castro caminhou até a janela, abrindo ligeiramente a cortina. A luz do sol entrou, revelando linhas de cansaço em seu rosto. "Às vezes, Marina, o destino coloca as pessoas certas em nosso caminho quando menos esperamos", ele respondeu, sem olhar para ela. "Pode se retirar agora. Vejo você amanhã." Enquanto caminhava de volta para casa para dar a notícia à Dona Benedita, Marina não conseguia afastar a sensação de que havia algo mais naquele convite. Algo que ultrapassava uma simples oportunidade de trabalho. Algo no olhar de Renato Castro parecia dizer que ele a conhecia mais do que admitia. E havia aquela estranha sensação de familiaridade que sentira ao entrar na fazenda, como se parte dela, de alguma forma inexplicável, já tivesse estado ali antes. A mudança para a fazenda Santa Aurora aconteceu mais rápido do que Marina imaginava. Dona Benedita tentou esconder a tristeza enquanto ajudava a neta a arrumar a pequena mala com suas poucas roupas e pertences. "Mas se cuida, minha filha", murmurou a idosa, ajeitando o colar no pescoço de Marina. "E lembra que essa casa aqui é sempre sua, viu? Não tem tempo ruim que te impeça de voltar. Vó, é só do outro lado da cidade." Marina sorriu, beijando a testa enrugada da senhora. "Venho visitar todo domingo. Prometo." Mas havia algo no olhar de Dona Benedita que Marina não conseguia decifrar. Uma mistura de preocupação e resignação, como se soubesse que essa mudança significava muito mais do que um simples emprego. No portão da fazenda, Augusto já a esperava com a mesma expressão séria do dia anterior.
Conduziu-a até as acomodações dos funcionários, um conjunto de pequenas casas de alvenaria, simples, mas bem mais confortáveis do que Marina estava acostumada. Aqui está a sua chave, disse ele, entregando-lhe um molho. Café da manhã às 5, almoço ao meio-dia, janta às 7, horários são para ser cumpridos à risca. Entendeu, o senhor? Castro não tolera atrasos. Marina concordou com um aceno. Sua casa era a última da fileira, com vista para os estábulos e pastos. Ao entrar, surpreendeu-se com o cuidado da arrumação. Uma cama de solteiro com colcha azul clara, uma mesinha de cabeceira, um armário pequeno e, na cozinha compacta, alguns mantimentos básicos já organizados. Havia até mesmo um jarro com flores do campo sobre a mesa, um detalhe delicado que contrastava com a austeridade que parecia reinar na fazenda. Você começa hoje mesmo, informou Augusto, já na porta. Joaquim, o encarregado dos estábulos, vai mostrar suas funções. Esteja lá em 1 hora. Marina mal teve tempo de organizar seus pertences antes de seguir para os estábulos. Ao se aproximar, sentiu aquela familiar sensação de paz que sempre experimentava perto dos cavalos. O cheiro de feno fresco e o som suave dos animais traziam uma familiaridade reconfortante. Você deve ser a Marina. Uma voz rouca a tirou de seus pensamentos. Um homem de aproximadamente 60 anos, baixo e encurvado, com cabelos brancos e pele curtida pelo sol, a observava da porta do estábulo. Seus olhos, porém, eram vivos e atentos, examinando-a com curiosidade. Sim, senhor. O senhor Augusto disse que o senhor me mostraria minhas funções. Pode me chamar de Nando. Ele respondeu, com um meio sorriso. Todo mundo me chama assim desde sempre. Bem, desde sempre. Havia algo estranho na maneira como ele a olhava, como se a estivesse reconhecendo, ou melhor, relembrando. Marina sentiu um leve desconforto, mas logo a sensação foi substituída pela empolgação quando Nando começou a apresentar os animais. Temos 15 cavalos atualmente, explicou caminhando pelos estábulos. Estes 10 são para trabalho na fazenda, aqueles 4 são de corrida, orgulho do Sr. Castro, e aquela ali, apontou para uma égua branca na última baia. É Serena, a favorita dele. Ninguém toca nela sem ordem expressa do patrão. Marina aproximou-se do animal, que ergueu a cabeça, observando-a com olhos inteligentes. Ela é linda, murmurou, estendendo a mão lentamente, para a surpresa de Nando. Serena, normalmente arrisca com estranhos, aproximou o focinho da mão de Marina, permitindo o carinho. Bem, isso é incomum, comentou ele, franzindo o senho. Serena não costuma ser amigável com quem não conhece. Marina sorriu, acariciando o pescoço da égua. Às vezes os animais sentem coisas que não conseguimos explicar, respondeu. Minha avó sempre diz que cavalos enxergam a alma da gente. Nando murmurou algo inaudível e voltou ao trabalho, explicando detalhadamente as tarefas diárias: alimentação, limpeza das baias, escovação, exercícios. Marina absorvia tudo com atenção, sentindo-se instantaneamente em casa naquele ambiente. Os dias seguintes seguiram uma rotina intensa. Marina acordava antes do sol, alimentava os animais, limpava as baias, exercitava os cavalos de trabalho e auxiliava no treinamento dos animais de corrida. Sua habilidade natural não passou despercebida, e logo até mesmo Augusto, sempre tão sério, começou a reconhecer seu valor, Renato Castro. No entanto, raramente aparecia. Marina o avistava de longe, às vezes, caminhando pela propriedade com uma expressão distante, ou observando o horizonte da varanda da casa principal. Em 2 ocasiões, ele veio aos estábulos verificar Serena, cumprimentando Marina com um aceno breve, mas nunca prolongando a conversa. Foi no final da primeira semana que algo inesperado aconteceu. Marina estava escovando Serena quando sentiu uma presença atrás de si. Virou-se para encontrar Renato Castro, observando-a em silêncio. Sr. Castro, desculpe, não ouvi o senhor chegar, disse nervosa. Renato caminhou até eles, acariciando suavemente o focinho de Serena. Impressionante, comentou. Serena nunca foi tão receptiva com ninguém além de mim. Você tem um dom, Marina. Obrigada, senhor.
Sempre tive facilidade com animais. Houve um momento de silêncio, pesado de palavras não ditas. Marina percebeu que Renato a estudava com aquela mesma intensidade do primeiro encontro. Nando me disse que você tem feito um excelente trabalho. Ele finalmente falou. Como está se adaptando à fazenda? Muito bem, senhor. Obrigada. Todos têm sido gentis. Renato assentiu, parecendo perdido em pensamentos. Esta égua era a favorita da minha irmã, disse ele repentinamente, surpreendendo Marina com a confidência inesperada. Ou melhor, a mãe de Serena era a favorita dela. Essa aqui nasceu depois. Sua voz falhou levemente, e Marina notou uma sombra de tristeza passar por seus olhos. O senhor tem irmãos? Perguntou, aproveitando a abertura para conversar. O rosto de Renato endureceu imediatamente. Tinha, respondeu secamente. Vejo que Serena está bem cuidada. Continue o bom trabalho. E antes que Marina pudesse dizer qualquer coisa, ele já havia se virado e caminhava em direção à saída. O patrão não gosta de falar sobre o passado. A voz de Nando surgiu de uma das baias próximas, fazendo Marina sobressaltar-se, especialmente sobre a irmã dele. O que aconteceu com ela? Marina não conseguiu conter a curiosidade. Nando olhou ao redor, como se verificasse se estavam realmente sozinhos. Tragédia, menina. Daquelas que mudam uma família para sempre. Sussurrou. Dona Ana era um raio de sol nesta fazenda. Mas faz muitos anos, quase 30. Ana. Marina repetiu o nome, sentindo uma estranha familiaridade. Como ela. Melhor não falar disso. Cortou Nando de repente tenso. As paredes têm ouvidos nesta fazenda, e o Sr. Castro não gosta que mexam em feridas antigas. Nos dias que se seguiram, Marina notou uma mudança sutil no comportamento dos outros funcionários em relação a ela. Cochichos cessavam quando se aproximava. Olhares curiosos a seguiam pelo pátio. Durante o almoço, sentada sozinha na mesa comprida do refeitório, captou fragmentos de uma conversa. É a cara da Dona Ana. Não tem como negar. Coincidência. Só pode ser. Ou então, cala a boca. Você quer perder o emprego? Marina fingia não ouvir, mas seu coração acelerava. Quem era essa Ana? E por que as pessoas a comparavam com ela? Na tarde de domingo, conforme prometido, Marina foi visitar Dona Benedita. A idosa parecia ter envelhecido anos em apenas uma semana, recebendo-a com um abraço apertado e olhos marejados. Como está sendo lá, Marininha? Perguntou, servindo um café forte. Está tudo bem, vó. O trabalho é puxado, mas gosto dos cavalos, e as acomodações são confortáveis. Hesitou por um momento antes de perguntar. Vó, a senhora conheceu uma mulher chamada Ana Castro, a irmã do Sr. Renato. A xícara que Dona Benedita segurava escorregou de seus dedos trêmulos. Quebrando-se no chão, a idosa empalideceu visivelmente. De onde você tirou esse nome, menina? Perguntou com voz fraca. Ouvi os funcionários comentando. Parece que ela morreu há muito tempo, numa tragédia, e dizem que me pareço com ela. Dona Benedita levantou-se com dificuldade, recolhendo os cacos da xícara. Não, bobagem de gente que não tem o que fazer, murmurou. Não dê ouvidos a fofocas, Marina. E, por favor, não fique perguntando sobre o passado daquela família. Algumas histórias é melhor deixar enterradas. O tom incomumente duro da avó deixou Marina inquieta, no caminho de volta à fazenda. Não conseguia parar de pensar no nome de Ana Castro e na reação de Dona Benedita. Havia segredos ali, enterrados nas entrelinhas das conversas e nos olhares furtivos, segredos que, de alguma forma, pareciam conectados à sua própria história. O mês de junho chegou com chuvas inesperadas. Naquela tarde de quarta-feira, o céu escureceu repentinamente, como se a noite tivesse decidido cair mais cedo. Marina tinha acabado de terminar a limpeza das baias quando os primeiros trovões ecoaram ao longe. Vai ser um temporal daqueles, comentou Nando, observando as nuvens negras que se amontoavam no horizonte. Melhor correr para casa enquanto dá tempo, menina. Marina assentiu, recolhendo suas ferramentas. O vento já começava a soprar com força, curvando as copas das árvores e levantando poeira pelo terreiro da fazenda. Apressou o passo, mas estava apenas na metade do caminho para sua casa, quando a chuva desabou, pesada e implacável. Olhando ao redor em busca de abrigo, avistou uma construção de pedra a poucos metros de distância.
Nunca havia reparado nela antes, parcialmente escondida por um pequeno bosque de árvores. Sem pensar duas vezes, correu em direção ao local, empurrando a pesada porta de madeira. O interior estava mergulhado na penumbra. O cheiro de mofo e tempo se misturava ao aroma de palha velha e madeira. Conforme seus olhos se acostumavam à escuridão, Marina percebeu que estava em um celeiro antigo, diferente dos estábulos modernos onde trabalhava. Este parecia não ser usado há anos. Um relâmpago iluminou brevemente o ambiente através das frestas nas paredes, revelando fardos de feno antigos, ferramentas enferrujadas e alguns móveis cobertos por lençóis empoeirados. Na parede oposta, algo chamou sua atenção. Uma escada rústica de madeira levava a um mezanino. Movida pela curiosidade, Marina acendeu o isqueiro que sempre carregava consigo e subiu cuidadosamente os degraus que rangiam sob seu peso. O mezanino era um espaço pequeno, quase aconchegante. Havia um banco de madeira junto a uma janela que dava para os campos, agora castigados pela chuva torrencial, o que mais intrigou Marina. Porém, foram as estantes com livros, um violão antigo encostado na parede, e sobre uma pequena mesa, algo coberto por um tecido desbotado. Aproximando-se, removeu o tecido com cuidado. A poeira dançou na luz fraca do isqueiro, fazendo-a tossir, quando finalmente conseguiu ver o que havia embaixo. Seu coração pareceu parar por um instante. Era um porta-retrato de prata. O vidro embaçado pelo tempo. Marina limpou-o com a manga da camisa e ergueu o isqueiro para iluminar a fotografia. O sangue gelou em suas veias. Na imagem desbotada, uma jovem de cabelos escuros sorria, segurando nos braços um bebê enrolado em uma manta clara, o que a deixou paralisada. Não foi apenas a extraordinária semelhança entre ela e a mulher da foto. Os mesmos olhos amendoados, o mesmo formato de rosto. Mas algo ainda mais perturbador. O bebê usava um colar idêntico ao que Marina carregava no pescoço desde que se lembrava. Suas mãos tremiam tanto que quase deixou o porta-retrato cair. Um trovão estrondoso a fez sobressaltar. Como se a trazendo de volta à realidade, por alguns minutos, ficou simplesmente ali, encarando a imagem, incapaz de processar o que via. A mulher da foto estava quase certa, tinha que ser Ana Castro. E o bebê, seria possível que fosse ela mesma. Mas como? Dona Benedita sempre dissera que sua mãe morrera no parto, que nunca chegara a segurá-la nos braços. Então, quem era essa mulher? Um barulho no andar de baixo a arrancou de seus pensamentos. Rapidamente, guardou o retrato no bolso da calça e desceu as escadas, o coração martelando no peito. "Tem alguém aí?" chamou uma voz masculina. "Sou eu, Marina", respondeu, reconhecendo a voz de Nando. Me abriguei da chuva. A figura do velho estabulário surgiu na porta. Segurando uma lamparina, seu rosto enrugado demonstrou primeiro alívio e depois uma expressão difícil de decifrar quando a luz iluminou o rosto de Marina. "O que está fazendo aqui, menina? Este celeiro não é usado há anos." "Desculpe, foi o lugar mais próximo que encontrei quando a chuva piorou", explicou, tentando manter a voz firme. "O que é este lugar?" Nando hesitou, olhando ao redor com uma mistura de nostalgia e tristeza. Este era o celeiro antigo da fazenda, antes do Sr. Castro modernizar tudo. Chamávamos de celeiro de pedra. Ele mandou construir os estábulos novos há uns 25 anos. Depois que tudo aconteceu, depois que Ana morreu, arriscou Marina, observando atentamente a reação de Nando. O velho homem empalideceu, segurando a lamparina com mais força. "Quem te falou dela?" Ouvi comentários, e o próprio Sr. Castro mencionou que tinha uma irmã. Nando suspirou, parecendo repentinamente mais velho e cansado. Este lugar era especial para Dona Ana, disse finalmente olhando para o mezanino. Ela vinha aqui para tocar violão, ler, ficar sozinha com seus pensamentos. O patrão não gosta que ninguém venha aqui. É melhor sairmos. A chuva ainda está forte, observou Marina. E podemos esperar um pouco. Nando pareceu considerar. Depois assentiu relutantemente. Está bem, mas fique aqui embaixo. Aquele mezanino não é seguro. Os degraus podem estar podres. Marina sentou-se em um fardo de feno, tentando controlar sua respiração acelerada. O retrato queimava em seu bolso como uma brasa. Precisava de respostas.
e Nando parecia ser a pessoa que poderia fornecê-las. Nando, como Ana morreu, o velho sentou-se pesadamente em um banquinho, colocando a lamparina entre eles. Sua expressão era sombria. Foi há muito tempo, menina. Um acidente terrível na estrada da fazenda. Numa noite de tempestade como esta, ele olhou para a porta, onde a chuva continuava caindo impiedosamente. Ela estava indo embora. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu. O carro foi encontrado destroçado na manhã seguinte, no fundo do barranco. Marina sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Por que ela estava indo embora? Nando a fitou longamente, como se decidindo o quanto poderia revelar. Problemas de família. Dona Ana era diferente do resto dos Castro. Tinha um espírito livre, sonhador, mas acabou se envolvendo com a pessoa errada. Um homem poderoso e casado. Quando a família descobriu que ela estava, ele interrompeu-se abruptamente. Grávida, completou Marina, sentindo a boca seca. O olhar que Nando lhe lançou foi de choque, e depois de compreensão gradual, como se peças de um quebra-cabeça começassem a se encaixar em sua mente. Quem te contou isso? Perguntou em um tom quase acusatório. Ninguém. Marina apressou-se em responder. Eu só imaginei. Por isso ela estava fugindo. Nando ficou em silêncio por um momento, como se pesando suas palavras. Sim, a família tentou esconder a gravidez. Naquela época, um escândalo assim poderia destruir o nome dos Castro. Eles a mantiveram praticamente reclusa aqui na fazenda, mas Ana, ela era rebelde demais para aceitar isso. Numa noite, pegou o carro e tentou fugir. Um trovão particularmente forte sacudiu o celeiro, fazendo Marina estremecer. O que aconteceu com o bebê? Perguntou com voz trêmula. O olhar de Nando tornou-se distante, perdido em lembranças dolorosas. Nunca foi encontrado, respondeu finalmente. Quando acharam o corpo de Dona Ana, não havia sinal da criança. Alguns dizem que ela nunca chegou a ter o bebê, que perdeu durante a gravidez. Outros acham que a criança foi lançada para fora do carro e levada pela correnteza do rio que passa ali perto. O senhor Castro nunca se recuperou. Passou anos procurando. Seguindo qualquer pista, por menor que fosse, Marina sentiu lágrimas nos olhos, sem saber exatamente por quê. Uma tristeza profunda a invadia, como se aquela história fosse de alguma forma parte dela. A chuva começou a diminuir, transformando-se em uma garoa fina. Nando levantou-se, apontando para a porta. Melhor irmos agora. O patrão não gosta que ninguém fique aqui, especialmente em dias de chuva. Traz lembranças ruins. Marina assentiu, levantando-se também. Antes de sair, olhou uma última vez para o mezanino, sentindo o peso do retrato em seu bolso. Naquela noite, deitada em sua cama, Marina não conseguia dormir. Tirou o porta-retrato do esconderijo improvisado sob o colchão e ficou olhando para ele à luz fraca do abajur. Com dedos trêmulos, retirou o colar do pescoço e o comparou com o da foto. Não havia dúvida. Era o mesmo. As peças começavam a se encaixar, formando uma imagem aterradora e ao mesmo tempo fascinante. A semelhança física com Ana Castro, o colar, a reação de Dona Benedita ao nome de Ana, o convite misterioso de Renato, poderia ser apenas coincidência, ou haveria uma verdade enterrada há quase 30 anos, uma verdade que envolvia sua própria origem, guardando cuidadosamente o retrato. Marina tomou uma decisão. Precisava descobrir mais sobre Ana Castro e o que realmente aconteceu naquela noite chuvosa, e para isso, teria que voltar ao celeiro de pedra. Nos dias que se seguiram, Marina dividiu-se entre suas funções nos estábulos e uma investigação discreta sobre Ana Castro. Não era fácil. Os funcionários mais antigos desviavam o assunto quando ela tentava puxar conversa sobre o passado da família. E Augusto chegou a adverti-la formalmente após flagrá-la, perguntando sobre a antiga filha dos Castro para uma das cozinheiras. Nando era sua melhor chance. O velho estabulário claramente sabia mais do que contara naquela noite no celeiro, mas Marina precisava ser cautelosa para não despertar suspeitas. Numa manhã tranquila, enquanto trabalhavam lado a lado alimentando os cavalos, Marina decidiu tentar novamente. O senhor Castro parece mais relaxado perto dos cavalos, comentou casualmente, especialmente com Serena. Nando assentiu jogando feno em uma das baias. Cavalos sempre foram a paixão da família.
O pai dele criava os melhores da região, e depois Dona Ana seguiu a tradição. Ele disse que Serena é filha da égua favorita da irmã, continuou Marina, mantendo o tom desinteressado. Isso mesmo. A mãe se chamava Luna. Nando sorriu com a lembrança. Dona Ana a ganhou no aniversário de 15 anos. As duas eram inseparáveis. Depois que aconteceu, o Sr. Castro cuidou de Luna como se fosse um tesouro. Quando ela deu cria, foi como se um pedacinho de Dona Ana tivesse voltado. Marina observou o velho homem, notando como seus olhos brilhavam ao falar de Ana. Vocês eram próximos, você e Ana. Nando hesitou, olhando ao redor para verificar se estavam sozinhos. Conheci Dona Ana desde que ela nasceu, disse finalmente em voz baixa. Era uma menina especial, diferente do resto da família. Tinha um jeito simples, gostava de conversar com todo mundo. Não importava se era empregado ou visitante rico. Passava horas aqui nos estábulos comigo e depois no celeiro de pedra. Com aquele violão dela, sua voz falhou. Deve ter sido muito difícil quando ela morreu. Marina tentou gentilmente. Nando ficou em silêncio por um momento, o rosto endurecido por uma dor antiga. Foi o dia mais escuro desta fazenda, murmurou. Encontraram o carro na manhã seguinte, lá no fundo do barranco da Estrada Norte. Eu estava com a equipe de busca. Nunca vou esquecer. Ele se interrompeu, respirando fundo. O senhor? Renato nunca foi o mesmo depois disso. Por meses, ele vasculhou cada palmo da região procurando o bebê. Nunca aceitou que a criança pudesse estar. Você sabe. Marina sentiu um arrepio percorrendo sua espinha. E nunca encontraram nenhuma pista. Nada conclusivo. Houve rumores. Claro. Gente dizendo que viu uma criança por aí, ou que alguém apareceu com um bebê de repente. O senhor Castro investigou cada um desses rumores, mas o som de passos aproximando-se os interrompeu. Augusto apareceu na entrada do estábulo, o semblante fechado. O que está acontecendo aqui? Estou pagando vocês para trabalhar ou para fofocar? Só estávamos discutindo a alimentação dos potros. Senhor Augusto, respondeu Nando prontamente. O capataz olhou de um para outro com desconfiança. Marina, o Sr. Castro quer que você exercite Serena hoje. Ele vai observar o treinamento às 2h, quando Augusto se afastou. Nando aproximou-se de Marina. Cuidado com suas perguntas, menina, sussurrou. Tem gente aqui que não gosta que se mexa no passado. O restante da manhã passou lentamente. À tarde, Marina preparou Serena para o exercício, sentindo uma mistura de nervosismo e expectativa por passar algum tempo com Renato Castro. Talvez conseguisse extrair mais informações dele. O proprietário da fazenda chegou pontualmente, usando roupas de montaria, observou com aprovação enquanto Marina conduzia Serena pelo picadeiro. Impressionante, comentou ele após alguns minutos. Serena normalmente não responde tão bem a estranhos. Acho que já não somos estranhas, respondeu Marina, sorrindo para o animal. Estabelecemos uma relação de confiança. Renato a observou pensativamente. Você me lembra alguém, disse de repente, pegando Marina desprevenida. Tem um jeito com os cavalos que não vejo desde. Ele não completou a frase, mas não era necessário. Marina sabia exatamente de quem ele falava. Sua irmã, arriscou, o coração acelerado. O rosto de Renato endureceu. Quem falou dela com você? Ouvi comentários. Marina tentou manter a voz calma. E o senhor mesmo mencionou que tinha uma irmã? Quando falamos sobre Serena? Renato ficou em silêncio por um momento, e Marina temeu ter ido longe demais. Mas então ele suspirou, um som cansado e triste. Sim, minha irmã Ana. Ela tinha esse mesmo dom com os animais. Era como se falasse a língua deles. Um sorriso melancólico tocou seus lábios. Serena é muito parecida com Luna, a égua dela, mesma personalidade forte. O que aconteceu com sua irmã? Se não se importa que eu pergunte. A expressão de Renato fechou-se novamente. Um acidente, há muitos anos, respondeu secamente. Continue o exercício por mais meia hora. Serena precisa fortalecer os músculos da pata traseira. E com isso, virou-se e afastou-se rapidamente, encerrando a conversa antes que Marina pudesse insistir. No domingo seguinte, Marina visitou Dona Benedita como de costume. A idosa parecia mais abatida a cada semana, o que aumentava a culpa que Marina sentia por suas investigações secretas, mas precisava de respostas. Após o almoço, enquanto ajudava a avó a lavar a louça,
Marina decidiu abordar o assunto indiretamente. Vó, a senhora nunca me contou direito como me encontrou. Começou, fingindo casualidade. Sempre fala que minha mãe morreu no parto, mas nunca diz onde ou como foi. Dona Benedita parou o que estava fazendo. As mãos trêmulas dentro da água da pia. Por que está perguntando isso agora, Marininha? Tenho pensado muito nas minhas origens ultimamente. Acho que é natural, não é? Querer saber de onde a gente veio. A idosa secou as mãos lentamente no avental, um hábito que revelava seu nervosismo. Sua mãe era uma moça boa, mas muito jovem, disse finalmente, evitando olhar diretamente para Marina. O parto foi complicado. No hospital de Belo Horizonte, ela não resistiu. E meu pai? A senhora nunca fala dele. Ele não estava presente quando você nasceu. Nunca soube de você. E o meu colar? Marina tocou o medalhão que nunca tirava. A senhora disse que era da minha mãe, não é? Dona Benedita olhou finalmente para o colar. E Marina percebeu que seus olhos se encheram de lágrimas. Sim, era dela, respondeu, a voz quase inaudível. A única coisa que pude guardar para você. Marina respirou fundo, reunindo coragem. Vó, eu preciso saber a verdade. Esse colar tem algo a ver com Ana Castro? Não tem. O prato que Dona Benedita segurava escorregou de suas mãos, quebrando-se no chão. A idosa apoiou-se na pia, o rosto pálido como papel. Quem falou esse nome para você? Perguntou com voz trêmula. Os funcionários da fazenda falam sobre ela. Dizem que me pareço com ela. E tem mais, vó. Marina hesitou. Então decidiu revelar tudo. Eu encontrei um retrato no celeiro de pedra. Uma mulher segurando um bebê que usava este mesmo colar. Dona Benedita fechou os olhos, como se sentisse uma dor física. Você não deveria ter ido àquele lugar, murmurou. Não deveria estar mexendo nisso. Por quê? O que tem lá? Quem é essa mulher do retrato? É Ana Castro. E o bebê sou eu. Para com isso, menina. A voz da idosa elevou-se, surpreendendo Marina. Algumas coisas é melhor deixar enterradas. Você está muito bem sem saber de nada disso. Marina nunca havia visto a avó tão alterada. Percebeu que estava perto da verdade, e isso a fez insistir. Vó, por favor, eu tenho o direito de saber. Dona Benedita soltou um suspiro profundo. Derrotado, caminhou com dificuldade até a sala e sentou-se na velha cadeira de balanço. Parecia ter envelhecido 10 anos em poucos minutos. Não hoje. Marina, disse finalmente, sua voz quase um sussurro. Não estou pronta, por favor. Me dê um tempo. Prometo que vamos conversar. Mas não hoje. Estou muito cansada. Marina sentiu uma pontada de remorso ao ver o estado da avó. Ajoelhou-se à sua frente, segurando suas mãos enrugadas. Tudo bem, vó? Não vamos falar disso hoje, mas preciso que a senhora entenda. Eu preciso saber quem sou. No caminho de volta à fazenda, Marina sentia-se dividida entre a culpa por pressionar Dona Benedita e a urgência de descobrir a verdade. Estava cada vez mais convencida de que havia uma conexão entre ela e Ana Castro. Uma ligação que explicaria as estranhas coincidências e o comportamento das pessoas ao seu redor. Enquanto cruzava os portões da fazenda Santa Aurora, tomou uma decisão. Se Dona Benedita não estivesse pronta para falar, ela continuaria sua investigação por conta própria, e o próximo passo seria voltar ao celeiro de pedra, daquela vez em busca de mais pistas sobre a misteriosa Ana Castro e o bebê que desapareceu naquela noite chuvosa há quase 30 anos. A lua crescente iluminava fracamente o caminho enquanto Marina se esgueirava pelos fundos da propriedade. Era quase meia-noite e todos já haviam se recolhido, exceto os seguranças que patrulhavam a entrada principal da fazenda. Por sorte, o celeiro de pedra ficava numa área pouco vigiada, equipada com uma lanterna pequena e uma mochila contendo um caderno e uma garrafa d'água. Marina sentia o coração acelerado enquanto se aproximava da antiga construção. Estava determinada a encontrar mais pistas sobre Ana Castro e o bebê da fotografia. O rangido da porta de madeira pareceu ensurdecedor no silêncio da noite. Marina congelou por um instante, esperando que ninguém tivesse ouvido. Quando teve certeza de que estava segura, entrou e fechou a porta atrás de si. A luz da lanterna cortou a escuridão, revelando o interior empoeirado, sem hesitar. Subiu as escadas para o mezanino, dessa vez decidida a examinar tudo com cuidado. Os livros na estante eram principalmente romances e coletâneas de poesia.
muitos com anotações nas margens feitas com uma caligrafia elegante. Marina folheou alguns, encontrando passagens sublinhadas e pequenos comentários pessoais. Ao lado do violão havia uma caixa de madeira entalhada. Marina abriu-a cuidadosamente, encontrando várias palhetas, algumas partituras manuscritas e um diário com capa de couro. Seu coração disparou, com mãos trêmulas. Abriu o diário. As primeiras páginas continham entradas típicas de uma adolescente. Gostos musicais, paixonites, conflitos com os pais. À medida que avançava, porém, os textos se tornavam mais profundos e pessoais. Em uma entrada datada de janeiro de 1995, algo chamou sua atenção. Hoje o encontrei novamente na festa do prefeito, e mal conseguia tirar os olhos de mim, mesmo com a esposa ao lado. Sei que deveria manter distância, mas há algo nele que me atrai como um ímã. Renato percebeu e me deu um sermão durante toda a volta para casa, como se ele pudesse entender o que sinto. Marina virou mais algumas páginas, encontrando outra entrada que fez seu coração acelerar. 12 de abril de 1995. Estou apavorada. O teste deu positivo. Como pude ser tão imprudente? Papai vai me matar quando souber. Não sei o que fazer. E é casado, tem uma posição a zelar na cidade. Sei que nunca assumiria. Estou completamente sozinha nessa. As entradas seguintes descreviam como a família reagiu à notícia da gravidez. Escondendo Ana na fazenda para evitar escândalos, o afastamento gradual do homem que a engravidara, identificado apenas como I, e o surgimento de um plano de fuga, a última entrada, datada de 17 de novembro de 1995, fez Marina congelar. Não posso mais continuar aqui. Eles querem tirar minha filha de mim assim que ela nascer. Dizem que é o melhor para todos. Mas não permitirei, esta noite, quando todos estiverem dormindo, irei embora, vou para longe, onde ninguém possa nos encontrar. Só confiei meu plano a Nando. Ele sempre foi mais do que um funcionário para mim, um verdadeiro amigo. Só espero que a chuva diminua até a noite. Marina fechou o diário. Sentindo as lágrimas escorrerem por seu rosto, a data coincidia aproximadamente com o que seria sua própria idade. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de maneira aterradora. O barulho da porta do celeiro se abrindo a fez sobressaltar. Rapidamente, apagou a lanterna e agachou-se no escuro. Sabia que te encontraria aqui. A voz de Nando ecoou no espaço vazio. Pode acender sua luz, menina. Estamos sozinhos. Marina hesitou por um momento antes de ligar novamente a lanterna. Nando estava ao pé da escada, olhando para ela com uma expressão que mesclava preocupação e algo como resignação. Como soube que eu estaria aqui? Perguntou ela. Vi o jeito como você olhou para este lugar naquele dia de chuva. E depois todas as suas perguntas sobre Dona Ana. Ele suspirou profundamente. Era só questão de tempo até você voltar. Marina desceu os degraus lentamente, ainda segurando o diário. Eu preciso saber a verdade, Nando, por favor. O velho observou o diário em suas mãos e assentiu, como se finalmente aceitasse o inevitável. Vamos sentar lá fora, sugeriu. Esta história é longa demais para ser contada no escuro, sentados em um tronco caído perto do celeiro, sob o céu estrelado de Minas Gerais. Nando finalmente abriu-se. Ana Castro era a luz desta fazenda. Começou ele, a voz carregada de nostalgia, diferente do resto da família. Enquanto o senhor, Antônio, o pai e o jovem Renato se preocupavam com negócios e aparências. Ana se importava com as pessoas, com os animais, com a música. Marina ouvia atentamente, tentando conter a ansiedade. Aos 18 anos, ela se apaixonou pelo homem errado, Eduardo Mendonça, advogado renomado da região. 20 anos mais velho e recém-casado com a filha do prefeito. Eduardo Mendonça, repetiu Marina, gravando o nome. Um homem poderoso e sem escrúpulos, continuou Nando, com amargura na voz. O caso durou alguns meses, até que Ana descobriu que estava grávida. Foi um escândalo contido a muito custo. Os Castro esconderam a filha na fazenda, espalhando que ela tinha ido estudar na Europa. Eduardo, é claro, negou tudo e se afastou completamente. Marina apertou o diário contra o peito. O que aconteceu depois? Conforme a gravidez avançava,
Ana foi percebendo que a família planejava dar a criança para adoção assim que nascesse. Ela ficou desesperada. Me procurou, pedindo ajuda para fugir. Nando engoliu em seco, a emoção tornando difícil continuar. Eu não podia negar. Prometi conseguir dinheiro e um lugar para ela ficar em Belo Horizonte. Com uma prima minha, o velho estabulário fez uma pausa, olhando para o céu como se buscasse força. Naquela noite, estava chovendo muito, como no dia em que você encontrou o celeiro. Ana esperou todos dormirem e saiu com uma pequena mala e o bebê, uma menina recém-nascida, de apenas 2 semanas. Ele olhou significativamente para Marina. Ela tinha dado à luz aqui mesmo na fazenda, com a ajuda de uma parteira de confiança. Para manter tudo em segredo, Marina sentiu o coração disparar. O que aconteceu no acidente? Os olhos de Nando se encheram de lágrimas contidas. Nunca soubemos ao certo. O carro foi encontrado no fundo do barranco na Estrada Norte. Completamente destruído, o corpo de Ana estava lá, mas o bebê, sua voz falhou. Não havia sinal da criança. Uns diziam que foi jogada para fora do carro e levada pela correnteza do riacho que passa por ali. Outros, que animais selvagens. Bem, você entende. Mas o bebê sobreviveu, não foi? Insistiu Marina. A respiração acelerada, Nando a encarou longamente. Por que você acha isso? Marina não respondeu diretamente. Em vez disso, retirou o colar do pescoço e o abriu, revelando um minúsculo compartimento que nunca havia notado antes. Dentro, havia uma mecha de cabelo escuro e as iniciais AC gravadas. Porque este colar pertencia a Ana Castro, não é? E o bebê da foto sou eu. Nando fechou os olhos por um momento, como se finalmente se rendesse a uma verdade há muito guardada. Suspeitei desde o primeiro dia que te vi nos estábulos. A semelhança é impressionante, confessou. Mas como poderia ter certeza? Tantos anos se passaram. Dona Benedita trabalhava aqui na fazenda, não é? Pressionou Marina. Foi ela quem me encontrou após o acidente. O velho assentiu lentamente. Benedita era camareira na casa grande. Tinha um carinho especial por Dona Ana. Cuidou dela durante toda a gravidez em segredo. Naquela noite, ela estava passando pela estrada, voltando para casa depois de visitar uma irmã doente. Viu o acidente, ou pelo menos o carro já destruído, nas buscas. Encontrou o bebê ainda vivo, a alguns metros do carro, milagrosamente protegido por arbustos onde deve ter sido lançado. Marina sentia as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Por que ela não contou a ninguém? Por que não me trouxe de volta? Medo, menina. Medo de que a família Castro tirasse você dela e te mandasse para longe como planejavam. Medo de Eduardo Mendonça, que já tinha deixado claro que não queria aquela criança no mundo. Nando suspirou profundamente. E também... Acredito, amor. Dona Benedita já havia perdido uma filha jovem anos antes. Deve ter visto naquela criança sobrevivente uma segunda chance de ser mãe. Um silêncio profundo caiu entre eles. Marina tentava absorver tudo, reorganizando mentalmente toda a sua história, toda a sua identidade. Quer dizer que Renato Castro é meu? Tio, completou Nando. Seu tio de sangue, e ele nunca soube que você sobreviveu. Passou anos procurando qualquer pista da sobrinha, seguindo rumores, investigando casas de adoção. Aos poucos, foi perdendo a esperança, tornando-se o homem fechado e amargo que você conheceu. Marina enxugou as lágrimas com as costas das mãos. Ele precisa saber. Tenho que contar a ele. Nando segurou seu braço, subitamente alarmado. Cuidado, menina. Essa verdade mexe com muita gente poderosa. Eduardo Mendonça ainda é um homem influente na região. Se descobrir que você existe, que você sabe quem ele é, o que ele poderia fazer agora... Depois de tanto tempo, pessoas como ele protegem sua reputação a qualquer custo, advertiu Nando. Primeiro, converse com Dona Benedita. Ela merece explicar seu lado da história. Marina assentiu, ainda atordoada com todas as revelações. Era filha de Ana Castro, sobrinha de Renato. Sua mãe não havia morrido no parto, mas tentando fugir para protegê-la. E seu pai era um homem poderoso que negara sua existência. E talvez ainda representasse uma ameaça. Vou ver Dona Benedita amanhã mesmo, decidiu. Depois, decido o que fazer.
enquanto caminhavam silenciosamente de volta para suas casas. Marina percebeu que sua vida havia mudado para sempre naquela noite. O retrato no celeiro havia sido apenas o começo de uma jornada que a levaria a descobrir não apenas suas origens, mas também seu verdadeiro lugar no mundo. O sol mal havia nascido quando Marina saiu da fazenda, pediu dispensa a Augusto, alegando um mal-estar de Dona Benedita, e o capataz, surpreendentemente, não fez objeções. Talvez a expressão de determinação em seu rosto o tivesse convencido da urgência. O caminho até a casa da avó nunca pareceu tão longo. Em sua bolsa, Marina carregava o diário de Ana e o retrato encontrado no celeiro. As revelações da noite anterior reverberavam em sua mente como ecos de um pesadelo do qual não conseguia acordar. Precisava ouvir a verdade dos lábios de Dona Benedita. Encontrou a idosa sentada na varanda, como se soubesse que ela viria. Seus olhos cansados demonstraram primeiro alegria e depois apreensão ao ver a expressão séria de Marina. "Achei que você só viesse no domingo, Marininha", disse tentando sorrir. "Precisamos conversar, vó", respondeu Marina, sentando-se ao lado dela. E dessa vez, sem meias verdades, o sorriso desapareceu do rosto da idosa, dando lugar a uma expressão resignada. Ela assentiu lentamente, como se finalmente aceitasse que o momento inevitável havia chegado. "Vamos entrar", sugeriu. Levantando-se com dificuldade, na sala simples e aconchegante, com o relógio de parede marcando um ritmo constante que parecia amplificar o silêncio entre elas, Marina finalmente retirou o retrato e o diário da bolsa, colocando-os sobre a mesa de centro. "Encontrei isso no celeiro de pedra da fazenda Santa Aurora", disse, observando atentamente a reação da avó. "E conversei com Nando ontem à noite. Dona Benedita encarou os objetos como se fossem cobras venenosas. Suas mãos enrugadas tremiam visivelmente enquanto ela se sentava na poltrona desgastada pelo tempo. Então você já sabe", murmurou, a voz quase inaudível. "Quero ouvir da senhora", insistiu Marina, tentando controlar a emoção em sua voz. "Quero ouvir toda a verdade." A idosa fechou os olhos por um momento, como se reunisse forças para uma confissão há muito guardada. "Foi numa noite como aquela em que você encontrou o celeiro", começou ela finalmente. "Chuva forte, trovões. Eu voltava da casa da minha irmã em São Mateus, pegando um atalho pela estrada norte da fazenda. Era tarde, depois das 11. Foi quando vi o carro de Dona Ana destruído no fundo do barranco. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo rosto enrugado. Desci até lá, escorregando na lama. Dona Ana estava... Sua voz falhou. Não havia nada que eu pudesse fazer por ela. Mas então ouvi um choro fraco, quase imperceptível com o barulho da chuva. Segui o som e encontrei um milagre. Uma bebezinha, jogada entre os arbustos, ainda enrolada em uma manta, chorando de fome e frio, mas viva, viva, Marina. Marina sentiu as próprias lágrimas molhando seu rosto. Por que não me levou de volta para a fazenda? Por que não contou a ninguém que havia me encontrado? Dona Benedita respirou fundo, enfrentando o olhar acusatório da neta. Porque eu sabia o que aconteceria. Trabalhei naquela casa por anos. Conhecia bem os Castro. Eles iriam te mandar para longe, para uma família desconhecida, para abafar o escândalo, ou pior, Eduardo Mendonça teria uma palavra a dizer. E aquele homem nunca quis aquela criança no mundo. Ela se inclinou para a frente, olhos implorando compreensão. E também, eu já tinha perdido minha filha única 2 anos antes. Quando te segurei nos braços, tão indefesa, algo dentro de mim soube que era um presente divino, uma segunda chance. Mas e Renato? Ele procurou por mim durante anos. Sim, ele procurou, admitiu Dona Benedita, com pesar na voz. Mas quando comecei a te criar, já era tarde demais para voltar atrás. Como explicar? Eles me acusariam de sequestro, iriam me prender. E você, para onde iria? Para um orfanato. Ela balançou a cabeça. Cada dia que passava ficava mais difícil contar a verdade. Então decidi que o melhor era dar a você uma vida simples, mas cheia de amor, protegida dos escândalos e das maldades daquelas famílias ricas. Marina levantou-se, incapaz de conter a mistura de emoções que a dominava. Caminhou até a janela, observando o quintal simples onde crescera.
tentando conciliar suas lembranças felizes com a mentira que a sustentava. Todos esses anos, murmurou. Minha mãe não morreu no parto. Ela morreu tentando me proteger. Me levar para longe, e eu poderia ter crescido conhecendo meu tio, minha verdadeira família. Dona Benedita levantou-se com dificuldade, aproximando-se dela. Eu sou sua verdadeira família, Marina, exclamou com emoção. Cuidei de você, te amei, te criei o melhor que pude. Sangue não é tudo nessa vida. Marina virou-se para encará-la, dividida entre a mágoa e o reconhecimento da verdade naquelas palavras. A senhora mentiu para mim durante toda a minha vida. Para te proteger, sempre para te proteger. Um silêncio tenso caiu entre elas, quebrado apenas pelo tic-tac incessante do relógio. Marina olhou para o retrato sobre a mesa, para o rosto feliz de Ana segurando um bebê, e sentiu uma dor aguda no peito pela mãe que nunca conheceu. Preciso contar a Renato, disse finalmente. Ele tem o direito de saber. O pânico tomou conta do rosto da idosa. Não, Marina. Você não entende o perigo. Eduardo Mendonça ainda é um homem poderoso. Ele nunca admitiu publicamente o caso com Dona Ana. Negou até mesmo para a família dele. Se descobrir que você existe, que você sabe quem ele é, o que ele poderia fazer agora, depois de tanto tempo? Gente assim não tem limites quando se trata de proteger a reputação, filha? Dona Benedita segurou as mãos de Marina com força surpreendente. Por favor, me escuta. Volta para a fazenda. Continua sua vida. Não mexe nesse passado. Só vai trazer dor e perigo. Marina soltou-se gentilmente. Não posso, vó. Já fui longe demais. Preciso saber quem realmente sou. Dona Benedita cambaleou subitamente, levando a mão ao peito com uma expressão de dor. Marina a amparou, guiando-a de volta à poltrona. Vó, o que foi? Está sentindo alguma coisa? Meu coração, murmurou a idosa, a respiração irregular. Os remédios, na gaveta da cozinha. Marina correu para buscar os medicamentos, o terror substituindo momentaneamente a raiva. Encontrou os comprimidos na gaveta indicada e voltou rapidamente com um copo d'água. Ajudou a avó a tomar o remédio, observando ansiosamente enquanto a respiração dela gradualmente se normalizava. Vou chamar o Dr. Meirelles, disse, alcançando o telefone. Dona Benedita fez que não com a cabeça, mas Marina já estava discando. O médico prometeu vir em 20 minutos, enquanto esperavam. Um silêncio pesado pairou na sala. Marina segurava a mão da avó, observando seu rosto pálido e cansado, sentindo-se culpada pela confrontação que aparentemente havia desencadeado o mal-estar. O Dr. Meirelles chegou pontualmente. Após examinar Dona Benedita, levou Marina para a cozinha. Foi um princípio de infarto, explicou em voz baixa. Conseguimos controlar com a medicação, mas ela precisa de observação. Vou providenciar uma ambulância para levá-la ao hospital em Oliveira. É grave? Perguntou Marina, sentindo o medo apertar seu peito. A idade dela não ajuda, e o coração já está fraco. Precisamos fazer alguns exames, talvez ajustar a medicação. O médico colocou a mão em seu ombro. O que aconteceu antes disso? Alguma emoção forte? Algum estresse? Marina hesitou, culpa inundando seu rosto. Nós discutimos sobre o passado. O médico assentiu compreensivamente. Tente evitar assuntos que a perturbem por enquanto. O estresse emocional pode ser muito perigoso nestes casos. A ambulância chegou meia hora depois. Marina acompanhou a avó até o hospital, segurando sua mão durante todo o trajeto. O confronto momentaneamente esquecido diante da possibilidade de perdê-la. Já no hospital, enquanto esperava do lado de fora da sala de exames, Marina sentiu o peso de suas descobertas e decisões. Estava dividida entre a necessidade de verdade e justiça e o amor pela mulher que, apesar das mentiras, havia dedicado sua vida a criá-la e protegê-la. Seu celular tocou, mostrando o número da fazenda. Era Augusto, querendo saber quando voltaria. Marina explicou brevemente a situação e, para sua surpresa, o capataz demonstrou compreensão. Fique o tempo que for necessário, disse ele. O senhor, Castro mandou dizer que sua posição estará garantida quando voltar. Aquela gentileza inesperada de Renato comoveu Marina. Ele era seu tio, afinal, um tio que não sabia da existência da sobrinha, mas que já demonstrava uma conexão inexplicável com ela.
O médico finalmente saiu da sala de exames. Com expressão séria. Ela está estável, mas vamos mantê-la internada para observação. O coração está mais comprometido do que pensávamos. Vou encaminhá-la para um cardiologista em Belo Horizonte. Marina assentiu, sentindo uma mistura de alívio e preocupação. Posso vê-la? O médico concordou com a cabeça. E Marina entrou no quarto onde Dona Benedita repousava, conectada a monitores cardíacos. Parecia muito pequena e frágil na cama de hospital. Marininha, murmurou a idosa ao vê-la, estendendo a mão trêmula. Marina segurou-a com cuidado, engolindo as lágrimas. Vai ficar tudo bem, vó. A senhora vai melhorar. Dona Benedita apertou sua mão fracamente. Me perdoa, filha, sussurrou. Fiz o que achei melhor para você. Marina sentiu as lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu sei, vó. Eu sei. Ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas segurando as mãos uma da outra, o som dos monitores pontuando a quietude do quarto. Quando eu melhorar, disse finalmente Dona Benedita, vou te contar tudo, sem omissões. Você merece saber. Marina assentiu, incapaz de falar devido ao nó na garganta. Beijou a testa da avó, prometendo voltar no dia seguinte. Ao sair do hospital, já era noite. O céu de Minas Gerais brilhava com milhares de estrelas. Indiferentes aos dramas humanos que se desenrolavam abaixo delas, Marina olhou para o céu, pensando em Ana Castro, a mãe que nunca conheceu, e em tudo que havia descoberto nos últimos dias. A confrontação com Dona Benedita não havia terminado como esperava. Mas uma coisa estava clara: não poderia voltar atrás agora. O passado havia emergido das sombras, e ela precisaria enfrentá-lo, não apenas por si mesma, mas também por sua mãe, cujo sacrifício final fora tentar dar-lhe uma vida longe daqueles que poderiam prejudicá-la. Seguindo para a pequena pousada da cidade onde passaria a noite, Marina tomou uma decisão. Esperaria Dona Benedita se recuperar antes de dar o próximo passo, mas quando chegasse a hora, enfrentaria Renato Castro e, se necessário, Eduardo Mendonça. A verdade, por mais dolorosa que fosse, precisava vir à tona. E talvez, apenas talvez, ela finalmente encontraria seu verdadeiro lugar no mundo. 2 semanas se passaram antes que Marina pudesse retornar à fazenda Santa Aurora. Dona Benedita havia sido transferida para um hospital em Belo Horizonte, onde os médicos diagnosticaram um quadro cardíaco que exigia cuidados constantes. Marina dividiu seu tempo entre o hospital e a pequena casa na vila, arrumando documentos e providenciando o necessário para a internação prolongada da avó. Durante esse período, recebeu uma ligação inesperada de Renato Castro. Como está sua avó? Perguntou ele, a voz demonstrando uma preocupação genuína que surpreendeu Marina. Estável, mas precisará ficar internada por um tempo, respondeu ela, tentando controlar a emoção ao falar com o homem que, sem saber, era seu tio. Seu emprego está garantido quando puder voltar, garantiu Renato. E se precisar de alguma ajuda com as despesas médicas? Obrigada, Sr. Castro, mas conseguimos um bom plano de saúde pelo SUS. Houve um breve silêncio antes que ele continuasse. Serena sente sua falta, os outros também. Quando achar que é o momento certo, estaremos esperando. Aquela demonstração de consideração a comoveu. Havia uma bondade escondida por trás da fachada austera de Renato. Um eco talvez do mesmo espírito que Nando descrevera em Ana, quando finalmente retornou à fazenda. Já era início de julho. O inverno mineiro trazia manhãs frias e tardes ensolaradas, perfeitas para cavalgar pelos campos. Foi recebida com sorrisos discretos pelos funcionários e um abraço caloroso de Nando. Como está Dona Benedita? Perguntou o velho estabulário, enquanto ajudava Marina a reorganizar suas coisas na casa de funcionários. Melhor, mas ainda fraca. Os médicos dizem que vai precisar de cuidados por bastante tempo. Ela fez uma pausa fitando o amigo. Não tive chance de terminar nossa conversa naquela noite, Nando. Ainda tenho tantas perguntas. E terão que esperar mais um pouco, interrompeu ele, olhando significativamente para fora. O senhor, Castro está vindo aí. Marina virou-se para ver Renato caminhando em direção à sua casa. Cumprimentaram-se com formalidade, mas havia algo diferente no olhar dele. Uma espécie de reconhecimento silencioso de que compartilhavam uma preocupação comum. Pensei que talvez quisesse exercitar Serena hoje, sugeriu ele. Ela esteve inquieta desde que você partiu.
Adoraria, respondeu Marina, surpresa com o convite. Meia hora depois, ambos cavalgavam lado a lado pelos vastos campos da fazenda. Renato montava um garanhão negro impressionante, enquanto Marina conduzia Serena com a familiaridade de quem reencontra uma velha amiga. A égua parecia especialmente feliz, trotando com energia renovada. Ela realmente sentiu sua falta, comentou Renato, observando o vínculo entre os dois. É raro ver Serena tão conectada com alguém. Animais têm uma percepção especial, respondeu Marina, acariciando o pescoço da égua. Às vezes acho que enxergam coisas que não conseguimos ver. Chegaram a um pequeno riacho, onde os cavalos puderam beber água. Desmontaram para um breve descanso. E foi então que o céu, antes claro, começou a escurecer rapidamente. Tempestade chegando, observou Renato, olhando para as nuvens que se avolumavam no horizonte. Não vai dar tempo de voltarmos para a sede. Há um antigo posto de observação aqui perto. Podemos nos abrigar lá. Remontaram rapidamente e galoparam por alguns minutos até uma pequena construção de pedra no topo de uma colina. Era uma espécie de torre rústica, com uma sala circular no térreo e uma escada que levava a um mirante. Chegaram exatamente quando os primeiros pingos de chuva começavam a cair. Após acomodarem os cavalos em um pequeno abrigo anexo, entraram na torre. O interior era simples, com alguns móveis básicos cobertos por lençóis empoeirados. Renato retirou um dos lençóis, revelando um sofá desgastado. Este posto era usado pelo meu pai para observar a propriedade, explicou ele, removendo outro lençol de uma pequena mesa. Nos últimos anos, quase não venho aqui. A chuva intensificou-se rapidamente, acompanhada por trovões que faziam o chão tremer. Marina não pôde deixar de pensar na semelhança com a noite em que Ana tentara fugir. Um arrepio percorreu sua espinha. Está com frio? Perguntou Renato, notando seu estremecimento. Um pouco, mentiu ela. Ele encontrou alguns cobertores em um armário e ofereceu um a Marina. Sentaram-se no sofá, observando a tempestade através da janela. O silêncio entre eles era pesado de coisas não ditas. Senhor Castro, começou Marina, hesitante. Posso lhe fazer uma pergunta pessoal? Renato assentiu, seu rosto iluminado por um relâmpago momentâneo. O que realmente aconteceu com sua irmã? Sei que foi um acidente, mas há tantos rumores na fazenda. O semblante de Renato endureceu por um instante, mas depois suavizou-se, dando lugar a uma expressão de profunda tristeza. Ana era especial, começou ele, a voz baixa quase sobreposta pelo barulho da chuva. Diferente de todos nós, tinha uma maneira de ver o mundo, de se conectar com as pessoas e os animais. Ele sorriu levemente. Um pouco como você, na verdade. Marina sentiu o coração acelerar, mas manteve o semblante neutro. O que aconteceu com ela? Renato suspirou profundamente, como se finalmente decidisse compartilhar um fardo, há muito carregado sozinho. Ana se apaixonou pelo homem errado, Eduardo Mendonça, um advogado influente, 20 anos mais velho e recém-casado com a filha do prefeito. Sua voz endureceu ao mencionar o nome. Quando descobrimos que ela estava grávida, meu pai entrou em pânico. Nossa família sempre foi tradicional, preocupada com aparências. Ele escondeu Ana na fazenda, espalhou o boato de que ela tinha ido estudar na Europa. Um trovão particularmente forte fez a torre tremer, como se a natureza reagisse à história sendo revelada. Eduardo negou tudo, é claro. Até ameaçou processar qualquer um que o associasse à gravidez, meu pai. Renato fez uma pausa dolorosa. Meu pai decidiu que, assim que o bebê nascesse, seria dado para adoção. Uma família em São Paulo já estava acertada. E Ana não aceitou isso, deduziu Marina, a voz trêmula. Não, ela deu à luz aqui mesmo na fazenda, com a ajuda de uma parteira de confiança, uma menina. A voz de Renato falhou. Por 2 semanas, conseguiu manter o bebê escondido no celeiro de pedra, com a ajuda de alguns funcionários leais. Então, numa noite de tempestade como esta, tentou fugir. Renato levantou-se, aproximando-se da janela. Seus ombros estavam tensos, carregando o peso de memórias dolorosas. Eu deveria ter percebido, deveria ter ajudado, mas estava tão preocupado em agradar meu pai, em manter as aparências. Ele balançou a cabeça,
em um gesto de autorrecriminação. Na manhã seguinte, encontramos o carro dela no fundo do barranco na estrada norte. Ana estava. Ele não conseguiu terminar a frase. E o bebê? Perguntou Marina, quase em um sussurro. Nunca foi encontrado, respondeu Renato, virando-se para encará-la. Passei anos procurando, seguindo qualquer pista. Por menor que fosse, alguns diziam que a criança havia sido jogada para fora do carro e levada pela correnteza do riacho que passa por ali. Outros, teorias piores, mas nunca encontramos nada, nem um vestígio. Marina lutava para conter as lágrimas. Era sua própria história que estava ouvindo. A história de como quase perdera a vida antes mesmo de ter chance de vivê-la. Sinto muito, conseguiu dizer, a voz embargada. Renato a observou por um momento, como se notasse pela primeira vez a emoção em seu rosto. É estranho, comentou, sentando-se novamente ao lado dela. Desde que você chegou à fazenda, tenho pensado mais em Ana do que nos últimos 20 anos. Há algo em você. Não apenas a semelhança física, que é notável. É o jeito, a maneira como você se move, como lida com os cavalos. Marina sentiu o sangue gelar. Será que ele suspeitava? As pessoas comentam que me pareço com ela, arriscou, tentando manter a voz calma. Muito, concordou Renato. Na primeira vez que a vi, quase perdi o fôlego. Foi como ver um fantasma. Um silêncio pesado instalou-se entre eles, quebrado apenas pelo som da chuva que agora começava a diminuir. O que aconteceu com Eduardo Mendonça? Perguntou Marina. Incapaz de conter a curiosidade sobre seu pai biológico, o rosto de Renato endureceu instantaneamente. Prosperou, tornou-se juiz, depois desembargador. Manteve o casamento com a filha do prefeito. Teve 2 filhos legítimos. Construiu uma reputação impecável como defensor da moral e dos bons costumes. O sarcasmo em sua voz era cortante. Ainda tem muita influência na região. Continua negando qualquer envolvimento com Ana. Claro, o senhor nunca o confrontou. Tentei, uma vez, admitiu Renato. Logo depois do acidente, ele negou tudo. Disse que Ana era desequilibrada, que inventara o romance, tinha álibi para a noite do acidente. Claro, ameaçou me processar por difamação se eu insistisse no assunto. E meu pai? Bem, ele também preferiu enterrar o assunto junto com Ana. A chuva havia cessado completamente agora, dando lugar a um silêncio quase palpável. Marina sentia-se dividida entre o desejo de revelar tudo ali mesmo e a cautela que a situação exigia. Acho que já podemos voltar, disse Renato. Levantando-se e dobrando o cobertor, a tempestade passou. No caminho de volta, cavalgaram em silêncio, cada um imerso em seus próprios pensamentos. Quando chegaram aos estábulos, o sol já se punha, tingindo o céu de laranja e vermelho. Obrigada por compartilhar essa história, disse Marina, enquanto desmontava. Deve ter sido difícil. Renato assentiu, um sorriso triste nos lábios. Estranhamente, não foi tão difícil quanto imaginei. Há algo em você, Marina, que inspira confiança. Como se... Ele hesitou, parecendo embaraçado com o próprio sentimentalismo. Como se já nos conhecêssemos há muito tempo. Nando apareceu para recolher os cavalos, lançando um olhar curioso para os 2. Marina ajudou a remover os arreios de Serena, sentindo o peso das revelações daquele dia. Janta comigo hoje, convidou Renato, surpreendendo tanto Marina quanto Nando. Na casa principal gostaria de continuar nossa conversa, né? Seria um prazer, respondeu ela, sentindo que uma nova ponte estava sendo construída. Uma ponte que talvez pudesse, eventualmente, levá-la à verdade completa. Enquanto caminhava para sua casa para se preparar para o jantar, Marina refletia sobre tudo que ouvira. A história contada por Renato confirmava o que Nando havia revelado. Preenchendo algumas lacunas, a figura de Eduardo Mendonça tornava-se cada vez mais concreta e ameaçadora em sua mente. Um homem poderoso que negara sua existência e que, pelo que entendera, ainda representava uma ameaça. Olhou para o céu, agora pontilhado pelas primeiras estrelas, e pensou em Ana Castro, a mãe que nunca chegou a conhecer. Que mistura de medo e coragem ela deve ter sentido naquela noite, fugindo para proteger sua filha, e que ironia cruel do destino que, quase 30 anos depois,
essa mesma filha estivesse de volta à fazenda, tão perto e tão longe de revelar sua verdadeira identidade, uma coisa era certa. A cada dia, a cada conversa, Marina aproximava-se mais da verdade e, ao mesmo tempo, aproximava-se perigosamente de colocar-se no radar de Eduardo Mendonça, o homem que, segundo todos, faria qualquer coisa para manter seu segredo enterrado. O jantar na casa principal foi uma experiência surpreendentemente agradável. Marina, usando o melhor vestido que tinha, foi recebida por Renato com uma formalidade calorosa. A mesa estava posta na varanda, aproveitando a brisa fresca que sucedia à tempestade. "Espero que goste de comida mineira", comentou ele, enquanto a governanta servia um tradicional lombo ao molho de laranja com tutu de feijão. "É minha preferida", sorriu Marina. Dona Benedita sempre fez questão de manter as tradições culinárias. A menção à avó abriu caminho para uma conversa sobre suas origens. Marina contou a versão que sempre acreditara. Filha de uma jovem mãe solteira que morrera no parto, criada pela avó materna que nunca revelara muito sobre o passado. "Dona Benedita trabalhou aqui na fazenda, não é?" perguntou Renato, servindo-se de vinho tinto. Marina hesitou brevemente. "Sim, por alguns anos, pelo que ela me contou, muito antes de eu nascer." "Curioso", observou Renato, fitando-a intensamente. "Não me lembro dela, mas temos tido tantos funcionários ao longo dos anos." A conversa fluiu para temas mais leves: cavalos, a colheita que se aproximava, livros que ambos apreciavam. Marina descobriu que compartilhavam o gosto por poesia brasileira, especialmente Carlos Drummond de Andrade. Ana também adorava Drummond, comentou Renato com um sorriso melancólico. "Tinha vários livros dele no celeiro." "É no celeiro de pedra?" perguntou Marina, antes que pudesse se conter. O olhar de Renato demonstrou surpresa. "Você conhece o celeiro? Me abriguei lá uma vez durante uma tempestade", explicou ela rapidamente. "É um lugar interessante." Renato assentiu, aceitando a explicação. Era o refúgio dela, onde podia ser ela mesma, longe das expectativas da família. A sobremesa, um doce de leite com queijo, foi servida enquanto conversavam sobre o futuro da fazenda. Renato falou dos planos de modernização, do desejo de expandir a criação de cavalos. "Pensei que talvez você pudesse assumir mais responsabilidades nos estábulos", sugeriu ele. "Tem um talento natural que não deve ser desperdiçado apenas na limpeza de baias." "Seria uma honra", respondeu Marina, genuinamente tocada pela confiança. "Sempre amei trabalhar com cavalos." Quando a noite avançou, Renato a acompanhou até a porta. "Obrigado pela companhia", disse ele. "Faz tempo que não tenho uma conversa tão agradável." "Eu que agradeço", respondeu Marina, com um sorriso sincero. Foi uma noite especial. Enquanto caminhava de volta para sua casa, Marina sentia-se dividida. A aproximação com Renato estava acontecendo naturalmente, mas baseada em meias verdades. Quanto mais conhecia seu tio, mais difícil se tornava manter o segredo. Na manhã seguinte, o burburinho nos estábulos era incomum. Funcionários se reuniam em pequenos grupos, trocando comentários em voz baixa que cessavam quando ela se aproximava. "O que está acontecendo?" perguntou a Nando, que parecia particularmente tenso. O velho estabulário olhou ao redor antes de responder em voz baixa. "Eduardo Mendonça está na fazenda. Veio visitar o Sr. Castro." Marina sentiu o sangue gelar nas veias. Eduardo Mendonça, seu pai biológico, o homem que negara sua existência e abandonara Ana grávida, estava ali, a poucos metros de distância. O homem que, segundo todos, faria qualquer coisa para manter seu segredo enterrado. "Por que o que ele quer aqui?" "Dizem que está planejando se candidatar a governador no próximo ano", explicou Nando. "Provavelmente veio pedir apoio financeiro do Sr. Castro, já que a família sempre teve influência política na região." Marina mal pôde disfarçar seu desgosto. "E o Sr. Castro vai apoiá-lo?" "Depois de tudo, os negócios e a política às vezes falam mais alto que ressentimentos antigos", respondeu Nando, com amargura na voz. "Mas sinceramente duvido, o senhor. Castro nunca engoliu Eduardo. Mesmo quando as aparências foram mantidas ao longo dos anos, durante toda a manhã, Marina trabalhou inquieta, evitando aproximar-se da casa principal. A ideia de encontrar Eduardo Mendonça, de olhar nos olhos do homem que era seu pai biológico e que havia contribuído para a morte de sua mãe,
Causava-lhe uma mistura de medo e repulsa. Por volta do meio-dia, no entanto, o inevitável aconteceu. Estava escovando Serena quando ouviu vozes se aproximando dos estábulos. Reconheceu imediatamente o tom grave de Renato. A outra voz, mais polida e estudadamente afável, só podia pertencer a uma pessoa. Os estábulos sempre foram o coração da Santa Aurora, comentava Renato, entrando no espaço amplo. Mantivemos a tradição de criação que meu pai iniciou. Marina continuou seu trabalho, tentando manter-se discreta, mas a curiosidade a impedia de simplesmente sair. Através dos reflexos no vidro da janela, observou os dois homens. Eduardo Mendonça era exatamente como imaginara. Alto, distinto, com cabelos grisalhos perfeitamente aparados e um terno impecável, mesmo para um passeio informal pela fazenda. Seu porte era o de alguém acostumado a ser respeitado e obedecido. Havia uma frieza calculada em seus gestos, uma arrogância sutil no modo como examinava o ambiente. Impressionante, Renato, comentou, com aquela voz estudadamente agradável. Você realmente soube preservar o legado dos Castro. Renato assentiu sem muito entusiasmo. Era evidente, pelo menos para Marina, que a visita o incomodava profundamente. Esses são os novos potros? Perguntou Eduardo, aproximando-se das baias onde Marina trabalhava. Foi então que seus olhares se cruzaram. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando os olhos frios de Eduardo pousaram em seu rosto. Por um instante, algo pareceu passar pelo semblante do homem. Um lampejo de reconhecimento, talvez, ou apenas surpresa pela presença de uma funcionária que não esperava encontrar. Esta é Marina, nossa nova tratadora, apresentou Renato. Tem um dom especial com os cavalos. Eduardo a examinou com aquele olhar avaliador que só os poderosos sabem usar. Marina, repetiu estendendo a mão para um cumprimento formal. É um prazer conhecê-la. O prazer é meu, Sr. Mendonça, respondeu ela com uma calma que não sentia, apertando brevemente a mão que lhe era oferecida. Um silêncio estranho seguiu-se. Eduardo continuava a observá-la com uma intensidade desconfortável. Há quanto tempo trabalha aqui, Marina? Perguntou finalmente. Pouco mais de 2 meses, respondeu ela, tentando manter a voz firme. E antes, na Fazenda Esperança, do outro lado da cidade, morava com minha avó. Os olhos de Eduardo estreitaram-se levemente. Sua avó, você é daqui da região? Antes que Marina pudesse responder, Renato interveio. Eduardo, se quisermos ver o novo sistema de irrigação antes do almoço, precisamos ir agora. O homem concordou relutantemente, mas lançou um último olhar para Marina antes de sair. Espero que nos encontremos novamente, Marina, disse, com um sorriso que não atingia seus olhos. Tenho a impressão de que temos muito a conversar. Assim que ficou sozinha, Marina sentiu as pernas fraquejarem. Apoiou-se na parede, respirando profundamente para controlar o tremor que tomava conta de seu corpo. Aquele breve encontro havia sido mais perturbador do que imaginara. Você está bem? A voz de Nando a trouxe de volta à realidade. Ele me olhou de um jeito estranho. Murmurou, ainda abalada. Como se suspeitasse de algo, Nando assentiu sombriamente. Eduardo Mendonça não chegou onde está sem ter um sexto sentido para ameaças, comentou. E você, menina, é uma ameaça ambulante para ele. A semelhança com Dona Ana é forte demais para passar despercebida. O que devo fazer? Manter distância e torcer para que ele não comece a fazer perguntas sobre você. Mas essa esperança durou pouco. No final da tarde, enquanto Marina voltava para sua casa após o trabalho, encontrou o carro luxuoso de Eduardo Mendonça parado à sua espera. O homem estava encostado no capô, fumando um charuto, com a aparência de quem tem todo o tempo do mundo. Marina, chamou, quando ela tentou passar direto, fingindo não notá-lo. Podemos conversar um momento. Ela parou, sentindo o coração acelerar. Não havia ninguém por perto. Nenhuma testemunha para o que quer que ele planejasse dizer ou fazer. Claro, senhor. Mendonça, respondeu, tentando parecer casual. Em que posso ajudá-lo? Eduardo deu uma longa tragada em seu charuto antes de falar. Você me intriga, Marina. Há algo em você que me parece familiar. Ela manteve o semblante neutro, embora seu interior estivesse em turbilhão.
Não sei o que poderia ser. Senhor, nunca nos encontramos antes. Talvez não pessoalmente, concordou ele com um sorriso calculado. Mas você disse que é da região, não é sua avó? Qual é o nome dela? Benedita Oliveira, respondeu Marina. Tentando não demonstrar o medo que crescia, Eduardo assentiu lentamente, como se processasse a informação. E seus pais? Minha mãe morreu quando eu nasci. Nunca conheci meu pai. Um brilho estranho apareceu nos olhos de Eduardo. Uma história comum nestes interiores, comentou, com uma indiferença estudada. Renato me contou que você tem um talento especial com os cavalos. Isso me lembra alguém que conheci há muito tempo. Marina sentiu o perigo nas entrelinhas daquela conversa. Eduardo estava sondando, tateando, buscando confirmações para suspeitas que começavam a se formar em sua mente. Muita gente tem jeito com animais, Sr. Mendonça, respondeu, tentando encerrar a conversa. Se me der licença, preciso ir. Tenho compromissos na cidade. Eduardo sorriu, um sorriso frio que não atingia seus olhos. Claro, não vou detê-la, mas estarei por aqui mais alguns dias. Tenho certeza de que teremos outras oportunidades de conversar. Mais longamente, Marina afastou-se a passos rápidos, sentindo os olhos dele fixos em suas costas. Aquele encontro havia confirmado o que Nando e Dona Benedita temiam. Eduardo Mendonça representava uma ameaça real, algo em sua aparência. Provavelmente a semelhança com Ana havia despertado a atenção dele, e um homem como aquele, prestes a se candidatar a governador, não deixaria uma potencial ameaça ao seu passado imaculado, sem investigação, naquela noite. Deitada em sua cama, Marina sentia que o cerco se fechava. A aproximação natural com Renato, que antes parecia um caminho promissor para a revelação gradual da verdade, agora era complicada pela presença de Eduardo. Se contasse a Renato quem realmente era, como ele reagiria? E quanto a Eduardo, o que faria para silenciá-la se confirmasse suas suspeitas? Uma coisa era certa. O retorno de Eduardo Mendonça havia acelerado o curso dos acontecimentos. O passado, por tanto tempo enterrado, emergia agora com força total, trazendo consigo ameaças e promessas, perigos e possibilidades. E Marina, no centro desse turbilhão, precisaria encontrar forças para enfrentá-lo de frente. Durante os 3 dias seguintes, Eduardo Mendonça continuou na fazenda Santa Aurora. Sua presença era como uma sombra que pairava sobre Marina, tornando cada movimento seu cauteloso e tenso. Por 2 vezes, ele apareceu casualmente nos estábulos, fazendo perguntas aparentemente inocentes sobre sua vida e origens. Oliveira não é um sobrenome comum nesta região, comentou ele, enquanto a observava trabalhar com os cavalos. De que parte de Minas sua família vem? Marina mantinha as respostas curtas e vagas, tentando não despertar mais suspeitas. Mas estava claro que o interesse de Eduardo ia além da curiosidade banal. Renato, por sua vez, parecia cada vez mais incomodado com a presença do visitante durante um almoço no qual Marina foi convidada a participar. A tensão entre os 2 homens era palpável. Então, Renato, posso contar com seu apoio na campanha? Perguntou Eduardo, enquanto saboreava um vinho tinto caro. Ainda não decidi, respondeu Renato secamente. O governador atual tem políticas agrícolas bastante favoráveis. Eduardo sorriu, aquele sorriso calculado que não atingia os olhos. Meu programa inclui incentivos especiais para produtores tradicionais como você. Poderíamos discutir detalhes. Privadamente, o olhar que lançou para Marina deixava claro que não a considerava digna de participar daquela conversa. Ela aproveitou a deixa para se retirar, aliviada por escapar da presença opressiva de Eduardo. Mais tarde, naquele mesmo dia, uma ligação do hospital trouxe notícias alarmantes. O estado de Dona Benedita havia piorado. Os médicos recomendavam que familiares estivessem presentes. Marina, devastada, pediu afastamento emergencial a Renato, que não apenas concordou como ofereceu seu próprio carro com motorista para levá-la a Belo Horizonte. Vá o tempo que for necessário, disse ele, com genuína preocupação. Se precisar de qualquer coisa, basta ligar. Durante 3 dias, Marina permaneceu ao lado da avó no hospital. O quadro era grave, mas Dona Benedita era forte. Lentamente, começou a se estabilizar. Foi numa tarde de domingo, quando a idosa finalmente conseguiu falar com mais clareza
que uma revelação inesperada surgiu. Eduardo Mendonça esteve lá na fazenda, comentou Marina. Segurando a mão frágil da avó, os olhos de Dona Benedita se arregalaram em alarme. Ele te viu? Sim, e parecia intrigado comigo. Fez várias perguntas. A idosa apertou a mão de Marina com uma força surpreendente. Você precisa sair daquela fazenda, menina. Aquele homem é perigoso, na noite do acidente. Ela hesitou, como se pesasse as palavras. Na noite em que Ana morreu, vi o carro dele seguindo o dela na estrada. Marina sentiu o sangue gelar nas veias. O quê? Você nunca me contou isso. Nunca contei a ninguém, sussurrou Dona Benedita. Tive medo. Eduardo era poderoso demais. Se ele soubesse que eu o vi, que eu te encontrei? Vó, está dizendo que o acidente... Não sei se foi acidente, Marininha. Só sei que o carro dele estava lá. E no dia seguinte, ele apareceu na cidade sem um arranhão, alegando que esteve em Belo Horizonte a noite toda. Marina mal conseguia processar aquela informação. Seu pai biológico poderia ser não apenas o homem que abandonara sua mãe grávida, mas também o responsável direto por sua morte. A ideia era monstruosa demais para contemplar. Quando retornou à fazenda, 3 dias depois, uma forte tempestade se aproximava. Nuvens negras acumulavam-se no horizonte, e o ar estava carregado daquela eletricidade que precede as grandes tormentas. Nando foi o primeiro a cumprimentá-la. Como está, Dona Benedita? Melhor, estabilizada, respondeu Marina, percebendo o nervosismo do velho amigo. O que foi, Nando? Aconteceu alguma coisa. Ele olhou ao redor antes de falar em voz baixa. Eduardo Mendonça tem feito perguntas sobre você, sobre sua família, sua história. Está investigando, Marina. E ontem ele foi ao cartório da cidade. O coração de Marina disparou. O que Eduardo esperava encontrar? Registros de nascimento. Talvez. Qualquer coisa que pudesse ligar Marina a Ana. Ele ainda está aqui. Sim, disse que vai ficar até amanhã. Quando volta para a capital, Marina assentiu, sentindo a gravidade da situação. Se Eduardo havia começado a investigar formalmente, o tempo estava se esgotando. Precisava falar com Renato antes que Eduardo conseguisse distorcer a verdade. Soube, por Nando, que Renato estava na casa principal, revisando documentos em seu escritório. A tempestade começava a desabar quando Marina atravessou o pátio, sentindo as primeiras gotas pesadas de chuva em seu rosto. Foi no meio do caminho que avistou o carro de Eduardo Mendonça, estacionado perto do celeiro de pedra. Um calafrio percorreu sua espinha. O que ele estaria fazendo ali, desviando-se da casa principal? Caminhou rapidamente em direção ao celeiro. A chuva intensificava-se a cada momento, molhando suas roupas e dificultando a visão. Quando finalmente alcançou a pesada porta de madeira, estava encharcada. O interior do celeiro estava escuro. Iluminado apenas pelos relâmpagos ocasionais que entravam pelas frestas, Marina subiu cautelosamente a escada que levava ao mezanino, guiada pela fraca luz de uma lanterna que vinha de cima. Eduardo Mendonça estava lá, examinando o retrato de Ana com o bebê. O mesmo que Marina havia encontrado semanas antes e depois escondido sob uma tábua solta. Como ele o encontrara, sabia que voltaria para cá, disse ele sem se virar, como se tivesse sentido sua presença. A história sempre retorna ao ponto de origem. Marina congelou no último degrau, sentindo um medo visceral que a paralisava. O que está fazendo aqui? Conseguiu perguntar, a voz trêmula. Eduardo virou-se lentamente, o retrato ainda em suas mãos. Seu rosto, iluminado por um relâmpago momentâneo, parecia uma máscara de calculada serenidade. Buscando respostas, respondeu ele. Assim como você, presumo. Passos pesados na escada fizeram ambos se virarem. Renato Castro surgiu no mezanino, ofegante e encharcado. O que está acontecendo aqui? Exigiu, olhando de Eduardo para Marina com expressão confusa. O que vocês estão fazendo no celeiro de Ana? Eduardo sorriu. Aquele sorriso frio que não atingia os olhos. Apenas uma pequena reunião familiar, não é, Marina? Ou deveria dizer, filha de Ana. O mundo pareceu parar. Marina sentiu o sangue abandonar seu rosto enquanto Renato empalidecia visivelmente, seu olhar fixo nela em choque absoluto. Do que está falando? Balbuciou ele. Eduardo ergueu o retrato. Olhe para ela, Renato.
A semelhança é inegável, e isso, mostrou um documento que tirou do bolso. É uma certidão de nascimento. Marina Oliveira, filha de mãe não declarada, registrada por Benedita Oliveira em Oliveira, 2 meses após o desaparecimento da criança Diana. Renato voltou-se para Marina, a incredulidade dando lugar a uma esperança temerosa em seus olhos. É verdade, perguntou, a voz quase um sussurro. Você é a filha de Ana? Marina sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto, misturando-se à água da chuva que ainda pingava de seus cabelos. Sim, respondeu simplesmente. Eu sou sua sobrinha, Renato. Ele deu um passo em sua direção, o corpo inteiro tremendo. Suas mãos alcançaram o rosto de Marina, tocando-o como se para confirmar que ela era real. Como? Murmurou. Como sobreviveu, como nunca soube. Dona Benedita me encontrou após o acidente, explicou Marina, a voz embargada. Estava viva, lançada para fora do carro. Ela me levou, me criou como neta para me proteger. Me proteger de quê? Interveio Eduardo, com falsa inocência. Por que alguém quereria esconder uma criança de seu próprio pai? Renato virou-se para ele, uma fúria repentina transformando seu rosto. Pai, você nunca quis saber dessa criança. Negou a paternidade. Abandonou Ana quando ela mais precisava. Éramos jovens. Cometi erros, respondeu Eduardo com estudada contrição. Mas agora, saber que tenho uma filha, você sabia, interrompeu Marina, encontrando coragem na presença de Renato. Dona Benedita viu seu carro seguindo o de Ana naquela noite. Você estava lá quando ela morreu. Eduardo estreitou os olhos. Toda a pretensão de cordialidade desaparecendo. Sua avó está senil, delirando. Eu estava em Belo Horizonte naquela noite. Tenho testemunhas. Testemunhas compradas, acusou Renato. Sempre suspeitei que você estivesse envolvido, mas nunca pude provar. Eduardo deu um passo em direção a Marina, que recuou instintivamente. Mas pense bem antes de espalhar calúnias, menina, disse ele, a voz agora gélida. Estou prestes a me candidatar a governador. Uma história como essa, sem provas, só vai prejudicar você. Há provas. Interveio uma voz da escada. Nando subiu os últimos degraus, caminhando com dificuldade, trazendo uma caixa de madeira desgastada pelo tempo. O que é isso? Perguntou Renato. Algo que Ana me deu para guardar, caso acontecesse o pior, respondeu o velho estabulário abrindo a caixa. Ela temia Eduardo. Sabia que ele faria qualquer coisa para impedi-la de ter o bebê, de dentro da caixa. Nando retirou um pequeno gravador antiquado e uma fita cassete. A voz de Ana, explicou, gravada 1 semana antes de sua morte, relatando as ameaças que Eduardo fez, sua intenção de tirar a criança dela de um jeito ou de outro. E também, ele retirou um envelope amarelado, cartas que Eduardo escreveu durante o caso, admitindo a paternidade, fazendo promessas que nunca cumpriu. A expressão de Eduardo endureceu, seu olhar oscilando entre o gravador e as cartas. Isso não prova nada sobre o acidente, disse, a voz tensa. Não, concordou Nando, mas prova que você mentiu todos esses anos, que sabia da gravidez, que pressionou Ana. É o suficiente para destruir sua carreira política antes mesmo de começar. Um trovão particularmente forte sacudiu o celeiro, como se sublinhasse um momento crítico. A tempestade lá fora parecia espelhar a que se desenrolava dentro do mezanino. O que vai fazer, Eduardo? Perguntou Renato, posicionando-se protetoramente ao lado de Marina. Vai negar sua filha mais uma vez. Vai continuar vivendo a mentira que construiu. Eduardo olhou para Marina, e pela primeira vez, ela viu algo parecido com medo nos olhos dele. O que vocês querem? Quero a verdade, respondeu Marina. Quero saber o que realmente aconteceu naquela noite. Eduardo respirou fundo, seu olhar movendo-se entre os 3 rostos que o encaravam. Lá fora, a tempestade começava a amainar, como se a natureza também esperasse pela revelação final daquela história, iniciada há quase 30 anos. Numa noite de chuva muito semelhante a esta, o silêncio no mezanino parecia durar uma eternidade. A chuva diminuía lá fora, deixando apenas o som de gotas ocasionais batendo no telhado do celeiro.
Eduardo Mendonça olhava para as evidências nas mãos de Nando como um animal encurralado. Aquela noite não foi como vocês pensam, disse finalmente, sua voz despida da confiança habitual. Eu não queria que Ana morresse, mas você estava lá, afirmou Marina, sustentando o olhar do homem que era seu pai biológico. Eduardo passou a mão pelos cabelos grisalhos, um gesto surpreendentemente vulnerável para alguém tão controlado. Sim, eu estava lá. Descobri que ela planejava fugir com o bebê. Nossa filha, meu informante na fazenda, me avisou. Seguia para tentar convencê-la a desistir. Por quê? Questionou Renato. A voz trêmula de raiva contida. Depois de abandoná-la grávida, por que se importar com o que ela faria? Minha carreira política estava começando a decolar. Um escândalo daqueles. Uma ex-amante aparecendo com uma criança, alegando que eu era o pai. Eduardo balançou a cabeça. Não podia permitir. Então a perseguiu na estrada, pressionou Marina. O que aconteceu depois? O rosto de Eduardo demonstrou pela primeira vez algo semelhante a remorso. A chuva estava forte demais. Tentei fazê-la parar. Pisquei os faróis, buzinei. Ela acelerou, desesperada para me evitar. A estrada estava escorregadia. Ele respirou fundo. Vi quando o carro derrapou na curva, tentando me despistar. Depois, só o som da batida lá embaixo. E você não parou para ajudar? A voz de Renato tremeu, carregada de emoção. Parei, desci o barranco, encontrei Ana. A voz de Eduardo falhou. Já estava. Não havia nada que eu pudesse fazer. Procurei pelo bebê nos arredores, mas com aquela chuva, a escuridão, achei que também tivesse morrido. E simplesmente foi embora, acusou Nando. Deixou Dona Ana lá e sumiu. Construiu seu álibi perfeito. O que você queria que eu fizesse? Rebateu Eduardo defensivamente. Confessar que persegui minha ex-amante até ela sofrer um acidente fatal. Seria o fim de tudo. Marina observava o homem à sua frente com uma mistura de repulsa e pena. Este era seu pai biológico. O homem cujo sangue corria em suas veias. Um homem que havia escolhido sua carreira acima da vida de sua própria filha. Você nem ao menos procurou direito, disse ela, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Eu estava viva, jogada entre os arbustos. Se tivesse procurado realmente. Vivi com essa culpa por 30 anos, murmurou Eduardo. A ideia de que minha filha poderia ter sobrevivido se eu tivesse. Ele não completou a frase. Um raio iluminou o mezanino, seguido de um trovão distante. A tempestade se afastava. Assim como as mentiras sustentadas por décadas. O que acontece agora? Perguntou Eduardo, olhando de Renato para Marina. Vão me denunciar, destruir minha carreira, minha família. Renato deu um passo à frente, colocando-se entre Eduardo e Marina. Depende da minha sobrinha. É a vida dela que você ajudou a arruinar. Marina sentiu o peso daquela decisão. O poder repentino de destruir o homem que indiretamente destruíra sua mãe. Seria tão fácil usar aquelas evidências, expor Eduardo publicamente, vê-lo perder tudo como ele fizera com Ana. Mas quando olhou para Renato, para a expressão de amor e proteção em seu rosto, percebeu que havia um caminho melhor. Não quero vingança, disse finalmente. Quero apenas reconhecimento, a verdade sobre quem sou, sobre quem foi minha mãe, e nunca mais vê-lo. Nunca mais ter que olhar para o homem que abandonou minha mãe e me deixou para morrer. Eduardo encarou-a por um longo momento. O que exatamente você quer de mim? Um teste de DNA, para formalizar o que já sabemos, e sua renúncia à campanha para governador? Alguém que foge de suas responsabilidades morais não merece governar um estado. E depois, você se afasta de mim, de Renato, deste lugar para sempre. Renato colocou a mão no ombro de Marina. Tem certeza que é só isso que quer? Ela assentiu, sentindo uma estranha paz. Justiça não traria minha mãe de volta, mas a verdade pode finalmente nos permitir seguir em frente. Eduardo observou o retrato de Ana com o bebê uma última vez, antes de devolvê-lo a Marina. Você se parece muito com ela, disse, com uma suavidade inesperada na voz. Não apenas fisicamente, tem a mesma força. Uma semana depois, os resultados do teste de DNA confirmaram o que já sabiam.
Eduardo Mendonça anunciou sua desistência da candidatura a governador, citando motivos pessoais e a necessidade de redefinir prioridades. Partiu para o exterior pouco depois, aparentemente para um retiro espiritual, mas na verdade, cumprindo o acordo feito naquela noite no celeiro, Marina mudou-se para a casa principal da fazenda Santa Aurora, aceitando o convite emocionado de Renato. Juntos, visitaram Dona Benedita no hospital em Belo Horizonte, onde a idosa, aos prantos, finalmente recebeu o perdão de Renato por ter escondido a sobrevivência da criança. Você salvou a vida dela, reconheceu ele, segurando as mãos enrugadas da antiga camareira. E a criou com amor. Nunca poderei agradecer o suficiente por isso. A notícia de que Marina era filha de Ana Castro e sobrinha de Renato espalhou-se rapidamente pela região. Para surpresa de muitos, Renato fez questão de tornar público o parentesco, organizando uma cerimônia formal para apresentar Marina como parte da família Castro e herdeira legítima da fazenda. Há muito tempo esta família esconde a verdade por medo do escândalo, declarou ele durante o evento. Mas a verdade, por mais dolorosa que seja, é o único caminho para a redenção. Numa tarde ensolarada de setembro, Marina e Renato caminhavam pelo pasto, observando os cavalos. Serena o seguia como uma sombra fiel, tão conectada a Marina quanto havia sido a mãe de sua mãe. Encontrei isto no cofre do meu pai, disse Renato, entregando a Marina uma caixa pequena de veludo. Ao abri-la, ela encontrou um delicado broche de ouro, com o desenho de um sol nascente, o símbolo da família Castro. Era de Ana. Meu pai o confiscou quando descobriu a gravidez, dizendo que ela havia manchado o nome da família. Acho que ela gostaria que você o tivesse. Marina prendeu o broche em sua blusa, sentindo-se pela primeira vez verdadeiramente conectada à sua história. O que acharia de restaurarmos o celeiro de pedra? Sugeriu, enquanto caminhavam de volta para a casa. Transformá-lo em um lugar onde as pessoas possam conhecer a história de Ana, onde sua memória possa viver de forma positiva. Renato sorriu, os olhos brilhando de emoção. Um memorial para Ana. Acho que é uma ideia perfeita. Ela merece ser lembrada não como um escândalo, mas como a pessoa maravilhosa que era. As semanas seguintes foram de transformação. O celeiro de pedra foi cuidadosamente restaurado, mantendo sua estrutura original, mas ganhando novas janelas que permitiam a entrada abundante de luz. O mezanino, onde Ana passava horas com seu violão e seus livros, tornou-se um espaço acolhedor com fotografias e objetos pessoais, preservados por Renato. Marina decidiu pendurar o retrato, aquele que havia encontrado em sua primeira visita ao celeiro, em lugar de destaque. A imagem de Ana segurando o bebê, com aquele olhar de amor profundo, tornara-se um símbolo não apenas de perda, mas também de redenção. Em uma tarde de domingo, Dona Benedita, já recuperada o suficiente para pequenos passeios, visitou o memorial pela primeira vez, apoiada em uma bengala e no braço de Marina. A idosa observou emocionada as fotografias e lembranças de Ana. Ela estaria tão orgulhosa de você, Marininha, disse, com lágrimas nos olhos. Tão orgulhosa da mulher que você se tornou. Graças a você, vó, respondeu Marina, beijando a testa enrugada da mulher que, apesar de todas as mentiras, havia dedicado sua vida a protegê-la e amá-la. Naquela noite, Marina ficou sozinha no celeiro restaurado. Sentou-se no mezanino, exatamente onde Ana costumava sentar, e tocou algumas notas no violão que havia pertencido à mãe. Não sabia tocar realmente, mas havia algo reconfortante no contato com as cordas que os dedos de sua mãe haviam tocado tantas vezes. Olhou pela janela para o céu estrelado de Minas Gerais. Em algum lugar lá fora, Eduardo Mendonça carregava o peso de suas escolhas e omissões. Em Belo Horizonte, Dona Benedita construía uma nova relação com Renato, baseada no amor compartilhado por Marina. E ali, naquela fazenda, uma nova história começava a ser escrita. O retrato de Ana observava silenciosamente do seu lugar na parede. O sorriso congelado no tempo, agora iluminado pela luz dourada do fim da tarde. Não como lembrança de uma perda, mas como símbolo de uma verdade restaurada e de um amor que o tempo jamais conseguiu apagar, Marina pegou o diário de Ana, folheando-o até encontrar uma página em branco ao final, pegou uma caneta e escreveu com cuidado.
Mãe, encontrei meu caminho de volta. Sua história não foi em vão. Seu amor vive em mim e prometo honrá-lo todos os dias da minha vida. Fechou o diário, sentindo-se completa pela primeira vez. A busca havia terminado. Finalmente, ela sabia quem era. Não apenas a filha de Ana Castro, não apenas a sobrinha de Renato ou a neta de criação de Benedita, mas Marina, uma mulher que havia encontrado seu verdadeiro lugar no mundo, um lugar onde passado e presente se reconciliavam e onde o futuro podia, finalmente, começar.